Bom, olá pessoal, hoje a gente vai falar dos aceleradores de íons especificamente e na semana que vem a gente vai começar então efetivamente a falar das técnicas, das funções que a gente pode ter para aceleradores de íons, para modificar materiais, eles servem tanto para modificar materiais quanto para analisar materiais. Então, o que nós já vimos? Nós já vimos a interação da radiação com a matéria, a gente fez uma revisão, né, da cadeira que vocês já tiveram. A gente falou da eletrônica utilizada, né, que também é muito importante. E falamos, vamos falar agora dos aceleradores de íons, que tem como principal função, como o nome diz, acelerar um íon utilizando um campo elétrico e um campo magnético, como a gente vai ver. Eles têm uma alta seletividade de carga, massa e energia, e a gente produz a radiação de interesse artificialmente, porque inicialmente se utilizava fontes radioativas. E hoje em dia, com a tecnologia dos aceleradores de íons, isso não é mais necessário na maioria dos casos, né? Então isso foi possível, né, desenvolver um acelerador de íons. Qual foi a principal motivação para desenvolver esses aceleradores? Foi a microeletrônica, né? Foi fazer implantação de íons para dopagem de semicondutores, que a gente vai falar na semana que vem. E com isso a gente também vai poder verificar um programa que mostra como é que a gente pode calcular o alcance, calcular o poder de freamento dos íons, né? Tem um programa específico, gratuito, que fornece essas condições. E com isso a gente pode então determinar com mais precisão exatamente o íon que a gente quer acelerar e a profundidade, né, o alcance que ele vai ter. Essa tabela mostra a evolução no tempo, né, desde mais ou menos dos anos 30, onde começou a se pensar nisso, até hoje, dos aceleradores. Então, os primeiros aceleradores foram os synchrotrons. Vocês veem aqui nessa faixa. Depois os aceleradores eletrostáticos. Depois foram os synchrotrons e synchrotrons. A gente tem nessa faixa aqui. Aceleradores de prótons. Armazenamento de elétrons. E até chegar no Tevatron e finalmente no LHC, né, que hoje em dia é o acelerador com a maior energia que se tem disponível no mundo, né? Ele chega aqui então em energias muito elevadas, né? Vai de TeV até centenas de TeVs, né? E ele é mais usado para estudar, não para estudar materiais, mas sim para estudar como é que se diz, coisas fundamentais da matéria, né? Tanto que muita gente tinha medo de que isso podia criar um pequeno buraco negro, porque a energia é muito, muito alta, né? E isso
gera uma série de problemas, né, para gerar energias tão altas, porque a gente precisa de campos magnéticos muito intensos. Esses campos magnéticos são gerados por supercondutores. Supercondutores têm que ser gerados com hélio líquido. Então vocês podem imaginar a complexidade que é um acelerador desse tipo. A gente, obviamente, não vai chegar nesse ponto, né? Embora seja interessante conhecer um lugar desses, mas a gente vai trabalhar numa região mais próxima aqui de MEV, que são aceleradores eletrostáticos, né? Que ainda são usados, embora tenha essa quebra na curva. Então, eu já falei numa aula anterior, né? Existem aproximadamente 15 mil aceleradores em operação no mundo. A maioria é para modificação de materiais, metade deles praticamente, 7 mil. E o que isso quer dizer vai ficar mais claro na próxima aula, mas já adiantando, são usados na indústria microeletrônica para dopagem, basicamente para isso, mas também são usados para modificações de superfície, né? Então, como a gente vai ver, por exemplo, eu posso pegar um material e modificar a dureza dele, posso mudar as propriedades magnéticas dele, posso mudar o atrito dele através da implantação de íons. Aqui está diferenciado da indústria, mas essas coisas estão ligadas, né? A gente tem aceleradores, então, obviamente 1000, que são utilizados exclusivamente para pesquisa, 5.000 em radioterapia. A gente vai ter uma aula específica também sobre como que isso funciona, né? Como é que a radioterapia funciona. Né? Produção de isótopos para medicina. Quem já fez algum exame com contraste, por exemplo, tem isótopos específicos para cada tipo de órgão que a gente quer analisar, né? Então, se a gente quer olhar o pâncreas, por exemplo, se usa gadolínio de algum isótopo que eu infelizmente não lembro o número. Se a gente quer olhar a tiroide, por exemplo, se usa iodo, né? E isso é um problema sério na região de Chernobyl, porque tem muito iodo ainda, né? Isso aconteceu em 87, mas ainda tem muito iodo na superfície e o número de casos de câncer de tiroide por causa desse iodo lá é muito mais elevado que qualquer lugar do mundo, justamente por causa desse iodo que ainda exala do reator que explodiu em Chernobyl. Terapia com hadrons. Isso ainda é uma coisa muito nova, porque é uma coisa muito cara, né? Se queria trazer isso para o Brasil, mas agora, como vocês sabem, né, o dinheiro para pesquisa está bastante escasso. Então, é uma coisa muito interessante, porque permite um tratamento de câncer muito mais eficiente do que outros, né? Aceleradores síncrotons, a gente tem um no Brasil em operação, que é o VX, e agora vai entrar em operação um novo, que é o Sirius, né, que vai ser um dos melhores do mundo. Ele só perde em algumas aplicações o da Suécia, que eu também esqueci o nome, mas enfim, ele vai ser
top de linha, vamos dizer assim. Tá? E ainda tem alguns utilizados para pesquisa nucleares e de partículas, que são muito menos. Daí. Bom, mas como é que a gente define que acelerador, se a gente fosse comprar um acelerador, né, que a gente define, como a gente define, né, o que é importante. Esse gráfico mostra exatamente isso, né, a corrente do feixe e a energia incidente. Então, isso tem tudo a ver com o que eu falei do poder de friamento, né? Se ele é nuclear ou se ele é eletrônico. Então, quando a gente está falando de poder de friamentos nucleares, vocês lembram que as energias têm que ser baixas. Então, se a gente quer fazer, por exemplo, etching ou milling, né, que são praticamente a mesma coisa, nós precisamos de energia baixa. Se a gente quer fazer deposição também de íons, a energia tem que ser baixa, porém a corrente tem que ser alta. Né? Implantação fica no meio termo entre energia e corrente. Se a gente quer fazer implantação de alta energia, obviamente a energia tem que ser alta, mas a corrente não precisa ser tão alta. E para análise, basicamente a gente vai trabalhar nessa região aqui. A gente não precisa de uma corrente tão alta, mas as energias são altas. E são essas técnicas que a gente vai explorar ao longo da disciplina, que é a reação nuclear, né? Nuclear Reaction Analysis, ERDA, que é reação análise por recuo elástico, Elástico Recall Analysis, RBS, Rutherford Backscatter Spectroscopy, PIXI, que é Proton Induction X-Ray Emission, MACE, que é Medium Energy Ion Scattering, que é similar ao que se tem na RBS, mas a energia é menor, e a gente vai ver o porquê disso mais para frente. Então, a análise de materiais fica nessa faixa, e a modificação de materiais fica nessa faixa. Então, o esquema simplificado é que a gente vai ter uma região com vácuo, né? Como eu já expliquei, para o íon não perder energia no caminho, uma fonte de alta tensão e o campo elétrico que vai acelerar o íon de interesse até o alvo. Então nós temos diferentes configurações que podem ser utilizadas. Isso depende muito do fabricante e também do que a gente quer usar. Então a gente tem a fonte, a aceleração, a parte magnética que faz a seleção de massa, a focalização do feixe e a parte de onde vai ter a amostra para análise ou modificação do material, como eu já falei. Outra forma de se fazer, que é basicamente o que o Tandem faz, que é a fonte, pré-aceleração, seleção de massa, pós-aceleração, focalização e amostra. Ou então, fonte, pré-aceleração, pós-aceleração e introdução na massa. Então, o B e o C são muito similares, né? O A que tem só um canal de aceleração.
Então aqui está mostrado como é que é o esquema de um acelerador do tipo Van de Graaff ou single-ended, que é o que a gente tem na URGS. Então a gente tem a fonte de íons, a gente vai falar um pouco delas mais para frente. Então os íons são extraídos com uma energia entre 10 e 30 kV da fonte. Isso passa por um analisador em 90 graus, né? O motivo para isso eu já expliquei, né? É que com isso a gente tem fica QVB, né? A força de Lorentz, e com isso fica mais fácil de determinar então a massa do íon que nós queremos selecionar. Depois tem um tubo de aceleração, pode ser de várias formas. Aqui está mostrado um tubo em anel, que vai acelerar, no caso do que a gente tem na URGS, dá para ir até 500 kV. A gente tem a primeira focalização do feixe, né? Porque isso vai gerar, vocês imaginam isso, vem um plasma ou um feixe totalmente disperso aqui, acelerado. Então isso tem que ser focalizado de duas formas. Por isso que tem essa região aqui que vai fazer a seleção em Y e depois uma que faz a seleção em X, né, no eixo X. Então o feixe na amostra, na prática, ele é um ponto bidimensional, mas obviamente ele é tridimensional porque ele também tem essa região em Z que é responsável, que quem é responsável é a aceleração. Mas a focalização em x e y para ser esse ponto é feita por esses dois elementos, são elementos eletrostáticos, né, que fazem essa focalização. Então a gente aplicando um campo elétrico num eixo e depois no outro, a gente consegue focalizar o feixe da forma que a gente deseja. Aqui vocês não conseguem ver muito bem, infelizmente, está meio ruim essa foto, mas é um dos primeiros aceleradores, Van de Graaff. Essa foto é melhor, então tem essas regiões esféricas. Isso foi o primeiro experimento feito pelos desenvolvedores dos aceleradores. Então eles aceleravam os íons aqui, usavam essas regiões para acelerar os íons e analisavam aqui dentro dessa caixa protegidos, né, para não ser eletrocutados, né. Então era feito de uma maneira bem diferente, né. Como é que funciona o Van de Graaff, né? Talvez alguém lembre, né? Esse é o problema da aula gravada, né? Eu não tenho como perguntar para vocês e explicar no quadro. Mas o Van de Graaff funciona devido ao seguinte, né? Tem uma correia dentro dele que passa por uma escova, que essa escova tira cargas ou coloca cargas, dependendo se a gente quer íons positivos ou negativos. Mas basicamente ela tira elétrons dele, tornando ele a correia positiva. Isso vai para essa esfera que vocês estão vendo aqui, certo? E se vocês lembrarem lá da física 182,
Quando a gente coloca a carga numa esfera, ela se distribui automaticamente na superfície, né? Por que ela se distribui na superfície? Porque como os íons ou como as cargas vão ter o maior espaçamento possível na superfície, né? Elas não ficam dentro de um condutor, elas sempre se espalham pela superfície. Então, conforme a gente vai fazendo isso, ela vai ficando cada vez mais carregada. O problema é que tem uma coisa chamada ruptura do, ruptura elétrica do ar ou de qualquer meio, né? Ou seja, é o campo máximo elétrico que a gente consegue inserir sem que haja uma descarga elétrica, né? É basicamente o que acontece com um raio, né? Um raio gera um campo elétrico tão intenso que uma hora ele tem que descarregar e ele descarrega na Terra, né? Então é mais ou menos assim que acontece. Para evitar isso, a evolução foi então criar salas, como a gente tem também lá no implantador, né? Como eu disse, infelizmente não vai dar para visitar. Que a sala tem a umidade controlada, né? Quanto menor a umidade, melhor, porque isso diminui a ruptura de breakdown, né? Essa ruptura de quebra do íon. E a temperatura também influencia, né? Então, quanto mais frio, melhor é, né? Obviamente, o ideal é que isso fosse em vácuo, mas vocês imaginem fazer um vácuo numa sala desse tamanho. Aqui tem uma pessoa para fazer uma ideia da escala, né? De um acelerador desse tipo. E aqui ela está com um bastão para descarregar a casca, né? Aqui não dá para ver, mas isso obviamente tem um fio, né? Que faz esse descarregamento para que a pessoa, quando vai fazer a manutenção ou o que for, não seja eletrocutada. Se a gente pensar no esquema elétrico, ele funciona assim: tem uma fonte alternada e uma série de capacitores para manter a carga e diodos em ponte, né? De modo que, se vocês lembrarem, né, o diodo permite que a corrente vá sempre nesse sentido na corrente alternada. Então isso no final vai criar uma tensão DC extremamente elevada. É claro que isso tem uma limitação, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, né? São essas pontes de diodos até chegar aqui nessa casca, que é como se fosse essa aqui, isso aqui, claro, isso aqui é muito maior para gerar uma tensão muito maior. Depois vem para cá e daqui vai para a região de interesse. Então tem dois pontos importantes. Esses capacitores têm que ser potentes o suficiente para aguentar essa tensão, assim como os diodos, né, para que eles não deixem passar a tensão no sentido inverso. Então é basicamente isso, o Sr. Van de Graaff. Eu já expliquei aqui essa figura, né? Essa correia faz esse serviço de transferir carga. Toda vez que passa por aqui, a carga se distribui na superfície. Então aqui está mostrado um de 150 megavolts. Esse aqui tem uma pessoa aqui também para escala, né? Vocês veem o tamanho. Tem um guincho aqui para levantar essa casca quando é necessário fazer manutenção. Tem uma porta aqui também, caso precise fazer alguma manutenção dentro. O que permitiu isso, né? Basicamente é que dentro
desse invólucro tem um gás chamado hexafluoreto de enxofre, e esse gás é extremamente isolante, é um dos gases mais isolantes que tem. Ele é utilizado, por exemplo, em hidrelétricas, né? Quem já fez uma visita a Itaipu vai ver que as linhas de transmissão são extremamente próximas, mesmo tendo mega volts envolvidos ali. E esse gás permite que não tenha essa ruptura elétrica entre os dois cabos, e não tenha ruptura elétrica aqui dentro também. Essa é uma foto que eu já mostrei, que é do acelerador que nós temos aqui na URGS. Ele fica numa sala fechada, com umidade controlada, temperatura controlada, mas não funciona com gás, como eu falei. Esse é o acelerador do tipo tandem. Esse sim funciona com hexafluoreto de enxofre dentro dele para fazer o isolamento. Então, por isso que ele tem esse tubo, né? Porque como ele vai para tensões muito altas, se por algum motivo isso não existisse, isso poderia eletrocutar então as pessoas em volta. Isso nós já falamos, né? Ele tem seções de aceleração que vão continuamente acelerando o íon, perdão, certo? Que é o que está mostrado aqui. Isso vai gerando um campo elétrico contínuo. Então a gente pode começar com uma carga negativa. Então, por exemplo, se a gente quer fazer um feixe de hélio, vamos supor hélio 4, mas a gente pode fazer de hélio 3, por exemplo, ou a gente pode fazer de hidrogênio, ou pode fazer de deutério, que seria hidrogênio 2. Então, tem que gerar um íon negativo. Esse é o maior problema, porque tem elementos que é muito difícil de ionizar, certo? Então, o hélio é um deles, né? E o porquê disso? O porquê disso é que o hélio já tem a sua camada completa, né? Elementos, como é que eu vou dizer, gases nobres, né? Ele já tem a sua estrutura eletrônica completa. Então, arrancar um elétron dele é muito complicado. É possível e se faz, né? A gente faz corriqueiramente ali na URGS, mas exige um certo trabalho. Então, tu gera ele negativo, aí ele vai passar por um potencial, geralmente é uma camada de carbono, que vai devolver elétrons a mais, e ele vai ficar positivo daí, certo? E aí ele é empurrado pelo esse mesmo campo elétrico. Então, se eu tenho uma tensão total aqui de 1 MeV, 1 megaelectronvolt, eu consigo gerar um feixe de 2 MeV, porque primeiro ele é puxado e depois de troca a carga ele é empurrado. Aí tem o seletor magnético, né, para eliminar os elementos que não tiveram a carga trocada, e finalmente isso vai para o alvo de interesse.
Então esse é o esquema que está mostrado aqui, acabei de explicar. Aqui está uma foto de um acelerador tandem desse tipo, não é o que nós temos ali, mas é muito similar. Toda essa região aqui é região de stripper, ou seja, para trocar a carga. Então, essa região aqui é de aceleração e geração de íons. Isso passa por esse campo magnético, vem para cá, é acelerada, troca a carga e finalmente vai para a linha de interesse, né? Que está aqui. Perdão, é justamente o contrário. Me desculpem. Aqui está o gerador de íons, tá? Aí ele vem para cá, aí esse campo magnético seleciona o íon de interesse, né? Porque a gente pode ter contaminantes ou íons ligados por Van der Waals com hélio ligado com por Van der Waals com outros hélios, coisas desse tipo. Aí tu faz a seleção então só dos íons que a gente quer, vem para cá, troca a carga e aqui estão as linhas de análise que a gente quer. Os modos de operação eu já falei numa outra aula, então eu vou pular essa parte. Então, como é que a gente gera o íon? Depende da aplicação, pode ser por cátodo quente, por cátodo frio, por radiofrequência ou alta frequência, ou por sputtering, quando a gente tem uma fonte sólida. E isso influencia na corrente do íon, se a gente usa gás ou sólido e na fluência final. Então, seguindo, aqui a gente tem uma das primeiras fontes mais simples. Nós introduzimos um gás aqui. Aqui nós temos aquecedores, tá? Que vai vaporizar, vaporizar o gás é ótimo, né? Mas vai ionizar o gás, né? Pelo efeito termiônico. Isso passa por um outro elemento que vai eliminar as cargas que são diferentes das cargas que a gente quer, e finalmente isso gera o feixe de interesse. Esse também é um tipo similar àquele, mais simplificado, onde a gente tem um forno. Esse forno aquece então o elemento de interesse. Isso passa então por uma fonte com um campo magnético para ionizar os íons e finalmente vai para a região de interesse. Aqui é a mesma coisa, né? A diferença é que tem uma fonte de plasma aqui que vai gerar então de uma forma bem mais eficiente o íon de interesse. Qual que é a diferença para essa fonte e para as outras? Vamos ter essa fonte de RF ali,
ela gera uma densidade de íons muito maior, e isso gera uma corrente final muito maior. Então essa é a grande diferença para os outros métodos, né? Então é essa mensagem que eu quero passar. Esse é exatamente o mesmo esquema do anterior. Aqui também a gente tem essa geração do plasma para gerar uma corrente muito maior, e também campos magnéticos. Se você lembrar, o campo magnético vai fazer o plasma espiralar, né? Ou seja, andar em espiral, e isso vai bater em outros íons e finalmente vai, dessa forma, aumentar a densidade de corrente, e depois isso vai para a região de aceleração. Essa é uma fonte um pouco mais antiga, mas funciona da mesma forma. Aqui tem um reservatório de Césio. Isso é aquecido, cria um vapor. Isso é colimado e aqui a gente extrai então o íon de interesse. Essa tabela é interessante porque ela mostra qual que é o elemento que a gente tem que usar para cada... qual que é a fonte que a gente tem que usar para cada elemento que a gente quer gerar. Então vamos ver alguns casos interessantes. Quando a gente fala em Van de Graaff, ele usualmente vai usar gás, né? Então, se eu quero gerar, por exemplo, hidrogênio, perdão, se eu quero usar hidrogênio, eu vou usar gás hidrogênio, uma fonte RF para ionizar esse gás, e isso gera uma corrente que pode chegar até 2 microamperes. Então, o interessante é que o Van de Graaff tem uma vantagem, que ele consegue gerar correntes relativamente elevadas frente a outros aceleradores, né? Embora vocês vão ver ali na tabela que tem correntes bem mais altas, no caso do tandem, mas o Van de Graaff tem essa característica de gerar correntes mais elevadas. Então vamos ver algumas diferenças, né? Vamos comparar, por exemplo, aqui, ó. No Van de Graaff a gente usa gás hidrogênio, então se coloca uma garrafa, né, um cilindro de hidrogênio lá na fonte. Isso passa por uma câmera de RF, depois passa pelo seletor magnético, e isso gera então o íon de interesse. No tandem, para fazer isso, se faz de forma diferente, se usa uma fonte sólida, se usa hidreto de titânio. Então aqui nesse caso se faz um sputtering desse hidreto de titânio, e então se retira o hidrogênio do titânio, e aí então se faz o feixe, e aí se consegue correntes, nesse caso maiores, quando a gente está falando de tandens com essa baixa aceleração. O tandem que a gente tem aqui na URGS, ele não chega nessas correntes tão altas, né? Ele tem correntes na faixa dos nanoamperes, devido ao tipo de fonte, mas a fonte que se usa assim é hidreto de titânio. Se eu quero fazer deutério, tem que usar hidreto de titânio deuterado, obviamente, né? No caso do hélio a gente consegue usar gás, mas é mais complicado, como eu falei, ionizar um gás hélio.
mas vocês veem que a gente consegue uma corrente bem mais elevada nesse caso. Que elementos mais são interessantes? Fósforo para implantação, aí se usa fosfeto de galho. Vamos ver o que mais. Arsênio, né, que é muito usado para implantação. Aí se usa arseneto de galho. Vamos ver o que mais. Alumínio, se usa alumínio mesmo. Oxigênio, se usa óxido de ferro, né? Isso gera oxigênio negativo, que depois pode ser trocado a carga, lá como eu já expliquei. Nitrogênio, dependendo do isótopo, mas usualmente se usa nitrito de boro para fazer esse tipo de aceleração, esse tipo de geração, perdão. Aqui tem outras fontes. Isso aqui é muito similar ao que eu já falei antes também. Aqui está mostrado como é que se calcula a corrente, basicamente, que nós vamos ter, né, em miliampere por centímetro quadrado. Então isso depende do tamanho da fonte, da aceleração e da densidade do material. Aqui mostra alguns problemas que pode aparecer, né? Então isso aqui, essa focalização é muito similar à focalização óptica. Toda a parte de focalização é exatamente similar à parte óptica, no sentido que a gente pode ter uma focalização convexa, que é tudo que a gente não quer, né? Porque daí a gente vai ter íons espalhados para tudo que é lado, ou focalização côncava, que é o que a gente quer, que a gente quer um ponto específico na amostra. Ah, vocês podem pensar que, por exemplo, no caso da implantação, a gente quer implantar no silício inteiro, então a parte convexa seria interessante, né? Mas na verdade o que se faz na prática é uma varredura em X e Y para se garantir que a quantidade de material implantado, né, no caso, que é o que a gente vai ver na segunda que vem, é exatamente igual em todos os casos. Isso nós já falamos. Resolução também é muito similar à resolução dos detetores, né? Depende da largura da massa que a gente quer. Isso depende do dipolo magnético, do dipolo ou quadrupolo magnético utilizado para fazer seleção em massa. Então, isso é um ponto bem importante. Que é o que a gente vê aqui, né? Se eu quero dependendo do tipo de o tipo de seletor magnético que eu tenho, eu posso ter diferentes massas que vão ser selecionadas intencionalmente, não intencionalmente, né? E a resolução disso depende do que está mostrado aqui, né? Então o raio depende da massa, da velocidade do íon, do campo magnético e da energia de saída. .
Aqui que eu estava falando sobre o seletor magnético, né? Então ele vai defletir a massa que não é de interesse e os íons não acelerados, né, que depois vão ser acelerados mais à frente, vão passar por essa região aqui. Aí isso vai gerar, dependendo da energia, o feixe convexo ou côncavo, né? E também chamado de aberração esférica, quando o íon ou quando a região é maior ou menor do que a gente está interessado. Então a gente pode usar um quadrupolo magnético, né? Porque quadrupolo porque ele tem um polo em X e Y, ou o quadrupolo elétrico, né? O geral que se usa é o quadrupolo magnético, que é muito mais eficiente, que é o que é utilizado em síncrotons, por exemplo. No Sirius, que é o síncroton novo, tem uma série de quadrupolos e às vezes sextupolos, e muitos deles são supercondutores, né? Então gera aquele problema que eu falei de que eles têm que ser refrigerados com hélio líquido e tudo mais. É uma coisa que pode ser bem complicada. E finalmente, como é que a gente sabe o que está chegando ali, né? A gente tem uma coisa que parece relativamente simples, que é chamada de copo de Faraday. Então a gente tem o alvo, certo? E a região onde está colocado esse alvo, a gente insere um amperímetro, né, que está aterrado. Então, conforme, vamos supor, eu vou colocando íons positivos no alvo, né? Então, eu estou colocando, por exemplo, prótons no alvo, certo? Ele vai ficando carregado positivamente, concorda? E aí, se eu quero saber daí quanto eu estou colocando ali dentro, eu coloco um perímetro aterrado, aí como ele está aterrado, vai passar elétrons daqui em direção ao alvo, certo? E para neutralizar o alvo e impedir que não cheguem mais prótons, porque pensem vocês, se ele não tiver aterrado, se o alvo não tiver aterrado e eu ficar incidindo prótons, ele vai ficar carregado. Aí ele vai gerar um campo elétrico positivo que vai repelir os próximos prótons de chegar. Isso cria um problemão, né? Porque daí depois de um certo tempo, que não é muito, ele simplesmente não vai mais. Os prótons não vão conseguir mais chegar porque eles vão ser repelidos, né, pela lei de Coulomb do alvo. Então, por isso que ele tem que ser aterrado e se coloca um amperímetro aqui para medir a corrente de elétrons que passa para fazer o aterramento. Então, se a gente pensar numa relação de 1 para 1, cada próton que chega aqui e cada elétron que sai daqui vai passar por um perímetro, então eu sei a corrente que está chegando dentro do material. Isso me dá então, por essa equação, qual que é o número de partículas que estão chegando ali dentro. Isso pode depender de uma série de fatores que a gente não vai entrar nesses detalhes, porque eu acho mais importante vocês entenderem o conceito que eu mostrei antes do copo de Faraday.
Isso eu já mostrei para vocês, esse é o tamanho do LHC, né? Essa circunferência que ele tem. Por que ele tem que ter uma circunferência tão grande em relação a outros aceleradores, né? Porque como a gente quer energias altas, ele tem que ter vários setores de aceleração para chegar nas energias lá de TeV ou até maiores. Então esse é o tamanho dentro do tubo. Já mostrei essa foto para vocês também. Aqui está o tamanho dele comparado com outros aceleradores. Acredito que também já mostrei isso para vocês. Ele tem que estar embaixo da terra por motivos de segurança. E isso é um ponto que a gente vai tratar especificamente numa aula, que é utilizar feixes de íons para tratamento de câncer, né? Tem inúmeros problemas com isso, né? A gente vai falar disso na segunda, quando a gente falar de tratamento para diferentes materiais, mas basicamente o que eu queria dizer é que essa técnica está se tornando cada vez mais popular. Na verdade, quem desenvolveu ela foi um físico que o irmão tinha um câncer atrás do olho e aí ele não queria perder o olho no tratamento de câncer, que ele certamente perderia no tratamento tradicional, e aí ele desenvolveu essa técnica. Por que ela é interessante? Se vocês lembrarem lá, um próton ou um íon que for, ele vai atravessar o material sem causar praticamente nenhum dano, e quando ele estiver muito próximo de perder energia, ele causa um dano máximo, certo? Então, de maneira geral, o que a gente tem é que ele só vai causar o dano numa região bem específica. Diferentemente quando se usa, por exemplo, radiação gama, né? Radiação gama, ela causa dano máximo na superfície e depois ela tem um decaimento exponencial do dano dela. Então, se eu quero causar um dano numa região mais profunda da pele ou do corpo, eu tenho que usar uma energia muito alta. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que queime a pele, né? Que causa um dano em células saudáveis, até chegar no dano especificamente do câncer que está lá dentro, né? Enquanto que o próton não. O próton não vai causar quase dano nenhum na entrada e só vai causar o dano na região de interesse. É por isso que é fundamental saber o alcance e o stopping power, né, dos íons. E a gente vai ver isso, que tem um programa que calcula isso especificamente. Então, se a gente pensar que o corpo humano é basicamente água, né, 77% água, a gente calcula o alcance com o programa que a gente vai ver como água, e aí a gente sabe a energia que tem que usar. Mas por que isso não é tão difundido, né? Porque o corpo humano é denso, né? Então, as energias que têm que ser usadas aqui são na ordem de 100, 200, 300 megaelectronvolts. Esses aceleradores são extremamente caros. Então, isso causa um problema. O segundo problema é que tu tem que ter uma focalização muito, muito refinada, porque tu tem que acertar exatamente onde está a célula
cancerosa, né? Cancerígena, sei lá. E isso é um outro problema muito complicado desse ponto de vista. Mas a gente vai ter uma aula específica sobre isso, né? Só para adiantar que agora nas próximas aulas a gente vai tratar então da modificação de materiais e das técnicas de análise especificamente. Tá bem? Então, por hoje é isso. Espero que todos estejam bem. E qualquer dúvida, me mandem e-mail, me mandem mensagem pelo Moodle. E até semana que vem. Abraço.